E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé? O cristão pode sofrer de depressão? Será que é possível alguém temente a Deus, alguém que é servo de Deus, serva de Deus, que tenta viver a sua vida com fidelidade ao Senhor, ainda assim passar por esse problema, uma profunda tristeza no coração, um desejo inclusive de morte? Isso é possível? Então é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo de hoje. Fique comigo que você terá a resposta. Vamos nessa? Você já sentiu uma tristeza profunda na alma? Uma angústia interminável? Um sufocamento que você não sabe de onde vem? Um desejo, inclusive, pela morte? Uma falta de sentido e perspectiva pela vida, falta de esperança? A insônia, muitas vezes falta de apetite, ou até comer além do que você comia, você não tem mais vontade de fazer aquilo que você fazia, você não encontra mais alegria e prazer naquilo que lhe dava alegria. Você já não consegue enxergar a luz em meio a tanta escuridão na sua alma. Estes são alguns dos sintomas da depressão. E estima-se que entre 15% e 20% da população mundial passa por esse problema. E a grande questão é, será que alguém que entende a graça de Deus, alguém que foi já salvo por Deus, entendeu o quão necessário precisa de um Salvador, entende que seus pecados são perdoados em Cristo Jesus, alguém que deveria encontrar alegria e satisfação em Deus, alguém que tenta viver a sua vida de obediência a Deus, alguém que se esforça diariamente para cumprir a vontade de Deus, para satisfazer o Deus que o salvou? Será que é possível um crente verdadeiro, um cristão fiel, dentro das suas limitações, é claro, passar por esses problemas, sentir aquilo que eu falei anteriormente? Será que é possível? E eu digo sem sombra de dúvida que com certeza é possível sim que um homem de Deus, que uma mulher de Deus passe pela depressão. Embora a palavra depressão não tenha na Bíblia, e de fato não existe, até porque é uma palavra relativamente moderna, é possível a gente ver, ao olhar para a Bíblia, alguns personagens da Bíblia que viveram momentos assim, de angústias profundas, de doença da psique, doença psicológica. O grande problema nosso, principalmente nós evangélicos, é que nós temos um preconceito muito grande com as doenças da psique. Mas a Bíblia revela pessoas que tiveram problemas assim, angústias da alma. Nós poderíamos falar de alguns salmos. Poderíamos falar do Salmo 88, do Salmo 32, do Salmo 142. Você vai ter salmos que o quadro que é pintado para a situação daquela pessoa é um quadro de desespero, é um quadro de profunda angústia, melancolia, tristeza. E eu vou ler alguns salmos aqui para você ter uma ideia de que como aqueles homens estavam sofrendo angústias da alma. Por exemplo, Salmo 32. Salmos 32, verso 3. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi esgotando como em tempo de seca. Salmos 42, verso 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com uma multidão, conduzindo a procissão de Deus com cantos de alegria. No verso 11 ele diz, por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Salmo 116, verso 2, as cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. A gente vê salmistas angustiados de alma. Nós poderíamos falar então de Moisés, que desejou a própria morte, o próprio Elias, que desejou também a própria morte. Então, ao olharmos para a Bíblia, o próprio Jó sofreu angústias da alma. Nós temos personagens que viveram momentos de angústias e tristezas profundas. O próprio Cristo, embora tenha vivido esse momento, eu não seria aqui, embora haja uma polêmica em torno disso, ousado dizer que Jesus sofreu essa depressão. Mas, até porque depressão não é apenas um dia, uma noite, né? um momento, algo que pode, que vai levar alguns dias, semanas e até inclusive meses.
talvez até anos. Talvez pessoas tenham que conviver com a depressão durante a vida inteira. Mas nós podemos, ao olhar para a Bíblia, poder enxergar que homens de Deus sofreram angústias profundas da alma. Sofreram esse problema da alma, da psique, esse problema da psique, da mente. E o grande problema é que nós, principalmente os evangélicos, tem um preconceito com doenças da mente. Se alguém disser para um cristão, um crente, que tem problema de pressão, que está com gastrite, que tem um problema no olho ou no coração, ninguém vai ignorar o fato, nem muito menos fazer uma crítica. Mas se um cristão fala que está sofrendo essas angústias, essa tristeza profunda, essa melancolia, essa falta de desejo de ler a Bíblia, de ir para a igreja, as pessoas vão logo taxá-la de alguém que não tem fé. Inclusive vai colocar mais ainda um fardo sobre essa pessoa. Há algumas discussões dentro da teologia em relação a quais são as causas da depressão, o que pode causar a depressão. A linha do T.L. Osborne, ele vai dizer que toda depressão é fruto da influência demoníaca. O Jay Adams vai dizer que toda depressão ela é resultado da culpa, do pecado, de algum pecado que está escondido. Nós não podemos eliminar essas possibilidades de que a depressão pode ter uma relação com uma influência demoníaca, principalmente para aquelas pessoas que estão envolvidas em ocultismo, algo desse tipo. E também não podemos desconsiderar a possibilidade, o fato de que também pode ter relação direta com um pecado não confessado, com um pecado escondido, né, com um sentimento de culpa sobre a pessoa. Mas o que a maioria dos cristãos ignoram, a maioria dos evangélicos ignoram, é que a depressão é uma doença. É uma doença. E como doença, deve ser tratada como tal. Ninguém tem preconceito com alguém que tem um problema de coração, pressão, ou qualquer outro problema que seja de saúde. A depressão é um problema de saúde, da psique, da mente. E muitas vezes há um fator que pode desencadear isso. Muitas vezes pode ter sido um trauma, um luto, um término de um relacionamento que pode ocasionar tudo isso. Mas também muitas vezes tem relação com a química do cérebro. Então, você não sabe de onde veio, de uma hora para outra, aparentemente sua vida estava tranquilo, de uma hora para outra você não consegue mais ter ânimo para viver, não consegue mais se relacionar com as pessoas, encontrar alegria na vida, naquelas coisas que te davam alegria. E normalmente quando isso acontece, quando não há um motivo relacionado a pecado ou alguma situação que mudou drasticamente na sua vida, e você não está sabendo como encarar, como lidar com isso, isso pode causar essa tristeza, esse desânimo, né? Ou também muitas vezes pode ser resultado de discriminação, de bullying. Às vezes adolescentes podem sofrer muito em relação a isso, né? Quando ele é discriminado na escola, na universidade, quando as pessoas não o aceitam e usam aquilo que consideram como desvantagem, como um problema físico, sei lá, uma dificuldade para fazer chacota. A pessoa vai se sentir inferior, a sua autoestima cai. Enfim, há essas possibilidades. Mas boa parte, a maioria das vezes, a depressão tem relação química no cérebro. É uma questão biológica, que por sinal é tratada com remédio. Inclusive esses remédios antidepressivos, eles não causam dependência, eles não têm, pelo que eu pesquisei, não têm tantos efeitos colaterais. Mas há pessoas que conseguem em uma semana ficar boa, outra em alguns meses, quando são tratadas com remédios. Outras vão ter, como aqueles que têm que tomar remédio para pressão o resto da vida, ou como aqueles que têm que usar o óculos o resto da vida. Algumas pessoas vão ter que usar do medicamento para equilibrar essa química do cérebro, né, o resto da vida. O nosso grande problema é que nós, principalmente nós cristãos, temos muito preconceito com doenças da psique. E quando alguém sugere procurar um terapeuta, um psicólogo, eu tô ficando doido, não sou doido, né? Vem logo esse preconceito como se a doença da psique, é como se nós pudéssemos adoecer apenas do nariz para baixo, mas do nariz para cima nós não podemos adoecer. Isso não é verdade. É possível alguém sofrer, inclusive alguém temente ao Senhor, sofrer com esse problema. E se você está passando por isso, se você é um cristão, já buscou ajuda com o seu pastor, já se aconselhou com alguém, e aparentemente não é um problema de pecado, aparentemente não é uma influência demoníaca, o que eu creio ser o mínimo aí nessas situações, principalmente para os cristãos, mas é possível.
a saída é que você tem que procurar uma ajuda profissional, uma ajuda médica. Há um exagero também por parte de alguns profissionais, por isso que é importante também procurar um profissional que se for possível, seja cristão, para entender um pouco essa questão aí. Porque hoje a gente tem um hiperdiagnóstico em relação à depressão, né? Qualquer coisa as pessoas já querem dizer que é. Então precisa um profissional, às vezes vai passar um exame, inclusive, para ver o seu cérebro, como é que tá. Enfim, não podemos ignorar o fato, não podemos ignorar porque nós temos pastores morrendo, se suicidando. E normalmente o suicídio é uma consequência da depressão. Normalmente. Não podemos ignorar esse fato. Há irmãos nossos que têm sofrido e que têm inclusive tirado a própria vida por causa da depressão. Nós temos que lidar com isso, enfrentar esse problema e essa realidade. Não podemos esconder e fazer vista grossa. Aqueles salmos que eu li para vocês no início, uma característica importante de todos aqueles salmos que eu li para vocês, e é comum entre eles, é o simples fato de que, mesmo em meio às suas angústias da alma, mesmo em meio às suas dores, mesmo em meio à escuridão da alma, todos os salmistas, eles olhavam para o Senhor, eles se direcionavam para Deus e diziam: o meu socorro vem do Senhor. E mesmo em meio a essa escuridão, eles encontravam forças para buscar no Senhor forças, para buscar na luz de Deus saída para este problema. E é isso que eu desejo a você. Que você busque força em Deus. Que você entenda que você não está só, você não está sozinha. Você tem Deus ao seu favor, você tem Deus ao seu lado. Busque praticar a oração, de se abrir com Deus, de rasgar a sua alma diante de Deus, sabendo que Ele pode lhe tirar dessa situação, sabendo que nele você vai encontrar força, de que há razão de viver em Deus, de que há sentido para a vida, que nesta vida nós passaremos por tribulações, nós passaremos por dificuldades, nós teremos noites escuras na nossa alma, nós passaremos por vales, mas nós não devemos esquecer que em meio aos vales, às noites escuras, nós não estamos sozinhos. O nosso bom pastor está conosco, nos guiando através dos vales, nos guiando através das tempestades da vida. Não perca de vista essa verdade, que o Senhor Deus é o refúgio e fortaleza do seu povo. É nele que devemos buscar refúgio e fortaleza. É nele que devemos colocar a nossa esperança. Não devemos desconsiderar a ajuda médica, mas mesmo assim, mesmo em meio à ajuda médica, a ajuda dos homens capacitados por Deus para poder fazer a nossa vida ser melhor aqui, nós temos que nos lembrar que não somos daqui. Somos apenas peregrinos e passageiros. E enquanto estivermos aqui, será possível vivermos momentos assim. Grandes homens de Deus na história viveram. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, passou por momentos de grande depressão. William Cowper, um grande compositor de música, um grande poeta do século XVIII, também viveu desejos de morte, tentou suicídio algumas vezes, mas para a glória de Deus, ele lidou com essa depressão, com essa angústia a vida inteira, e isso não o impediu de glorificar a Deus através de suas canções, juntamente com John Newton, por sinal foi alguém que o ajudou muito. Temos David Brainerd, um grande missionário entre os índios norte-americanos, que também sofreu com essas angústias da alma. É possível passar por tudo isso, mas o que é comum a estes homens é que estes homens jamais perderam a sua esperança em Deus. Jamais perderam a direção, jamais perderam o sentido de viver. Porque mesmo em meio às angústias da vida, eles entendiam, mesmo em meio às escuridões da noite, que havia um sol a brilhar, o sol da justiça. O Senhor cuidou de cada um deles e o Senhor há de cuidar de sua vida. O meu desejo é que você supere e passe por tudo isso caso você esteja passando. E depois possa dar glória a Deus. E se por acaso você tiver que conviver com esse problema durante a sua vida inteira, que você encontre forças em Deus, que você encontre ajuda para lidar com este problema sem perder de vista o próprio Deus, sem perder de vista a verdade de que tudo passará, de que toda dor é por enquanto. Converse conosco também, vou deixar meu Instagram aqui, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Se você quiser também comentar neste vídeo, comente sua experiência, se você já passou, comente para que outras pessoas também possam encontrar esperança
possam se motivar a superar, se você já superou. Se você não superou, entre em contato conosco também, vou deixar meu Instagram, para que a gente possa conversar, trocar umas ideias. Então, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê ânimo para que você possa reencontrar a alegria de viver. Mas não vai embora antes de você dar um like pra gente. Dá logo um like aí. Depois se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. Aperta nesse sininho para receber as nossas notificações. Até a próxima, se Deus quiser.